Ok, estamos gravando nossa terceira aula e a nossa segunda lição, onde nós falaremos sobre o batismo bíblico, né? E é interessante a gente poder falar sobre batismo e lembrando aí mais ou menos da oração que nosso irmão Jorge fez. O que a gente poderia falar um pouquinho sobre batismo? Qual a referência ou qual ideia que a gente tem sobre batismo, né? Alguém aqui Todo mundo aqui já foi para o cinema assistir filme? Todo mundo? Ótimo. Vocês quando foram para o cinema, vocês precisaram de um ticket para entrar ou não? Tiveram que apresentar algum ticket? É, tem que apresentar alguma coisa, não é? Tem que ter alguma coisa para você poder entrar. Não dá para você entrar no cinema de graça, né? Simplesmente, olha, eu vim aqui para assistir o filme, eu quero entrar, né? Não vai, não tem, né? E eu lembro que na minha época, quando moleque, eu lembro que a molecada só tinha um cinema aqui na cidade de Araçatuba. E aí, o pessoal, para conseguir ingresso para entrar, era complicado. E tinha uma molecada que queria mudar, quer dizer, mudar não, fazer uma cópia do ingresso para poder entrar de graça, né? Olha, mas, gente, nunca deu certo. Nunca deu certo. Inventava moda de tentar fazer cópia. Chegava na hora, a pessoa estava tão treinada que ela olhava assim e falou: "Isso aqui não vale, né? Não tem como você entrar no cinema se você entrar com essa cópia, né? Só com o original, não tem como. Ou você entra com o original ou não entra, né? Não, mas eu quero. Não, não, não tem como. Volta para trás. Então você volta para trás. Você batia na porta achando que ia entrar, mas não entrava. Você ficava só lá olhando de longe e vendo o pessoal entrando e você ficando para trás. Essa é a ideia, só para a gente entender que para você entrar no reino dos céus é a mesma coisa, no mesmo sentido, na mesma ideia. Você quer entrar no reino dos céus? Quero. Se perguntar para todo mundo vai falar assim: olha, existe um reino dos céus. Todo mundo acreditar que existe, vai perguntar para ele: quer entrar? Quero. Qual é o ingresso? O que eu preciso fazer? Todo mundo quer saber. Ou alguém acha que vai entrar simplesmente por entrar, batendo na porta e entrando, né? Não é, não tem. Para nós que conhecemos a Escritura, sabemos que não é que não é simples. Não é simplesmente você dizer que eu quero entrar e você vai entrar. Tem um preço. É igual você entrar no cinema, tem um preço. E para você entrar no reino dos céus também tem um preço, né? Mas não é caro. Aí é a questão. É barato. Barato no sentido de que não é difícil. No sentido de que para você conseguir entrar, você precisa fazer algo. Para muitos é difícil. Para muitos é difícil, né? Como a gente estava comentando um pouquinho aí a respeito né, do Paulo de pregar, de falar, né, sobre o evangelho, né? E aí o Jorge comentando sobre para alguns é fácil, né? Para outros é difícil. Para aquele que tem o coração aberto, que a mente está aberta para poder receber, né, é fácil. Mas aquele que já vem com uma carga de religiosidade, já de 10, 20 anos, aquilo que você fazia sempre igual, é muito difícil de você aceitar. Isso é um fato, todo mundo concorda com isso, né? Não é fácil mesmo. E até mesmo você que já entrou dentro, já está pertencendo ao reino dos céus, né? Não é fácil você servir a Cristo, porque é uma luta constante de você deixar aquilo que você tem, que é aquela vestimenta antiga, né? Você está guardando ainda aquela vestimenta antiga e de vez em quando você quer colocar. Isso se torna difícil. Agora, quando é que fica fácil? Quando é que fica fácil servir a Cristo? Quando a gente quando a gente arranca, verdadeiramente, arranca aquela roupa e não usa mais.
Mas para isso acontecer, precisa ter uma vida constante, diária, de comunicação com o Pai. Se não houver uma comunicação diária, constante com o Pai, nós não conseguimos deixar aquela vestimenta antiga. A gente sempre vai lembrar e vai querer colocar aquela luva velha, aquela meia velha, né? Que às vezes são as coisas erradas, pequenininhas, né? E aí, com o passar do tempo que a gente não vai tirando isso, a gente quer colocar a camiseta, que é maior, dá um pouco mais de trabalho, mas a gente quer colocar. E depois, para tirar, não é fácil. Não é fácil, né? Então, essas são as ideias, né, que a gente tem sobre o que é viver uma vida para Cristo, o que é entrar dentro do reino, fazer parte do reino dos céus. Tem um preço? Tem. Tem algo que precisa ser feito? Tem, porque Cristo fez algo por nós e nós precisamos fazer da mesma forma. Não é nada tão complicado de se fazer, mas precisa ser feito algo. Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aquela telinha. Deixa eu colocar aqui. Ok. Estou aumentando a telinha aqui de vocês, que assim eu posso acompanhar vocês também. Todo mundo está vendo a tela aqui, não é? Estou até mudando a tela, todo mundo vendo, não é? Ok, beleza. Então, a nossa lição fala sobre o batismo na Bíblia. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Na telinha fala assim, ó. Hoje vamos, então, examinar o batismo bíblico. A maioria das denominações, querendo ou não, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões de denominação ou igreja. Então, a maioria das denominações, tá, que se denominaram de homens, ok? Denominação tem a ver com isso. Denominou, é uma divisão, saiu fora do padrão e foi para outro padrão. Não é o mesmo. Então, quando há um racha, uma divisão, aí se denomina, se cria outras, né, outras congregações com outros ideais, outros padrões. E aí, no caso, também ele está falando sobre a Igreja Católica. Ensinam algo radicalmente diferente sobre o batismo. E olha como que é interessante, porque o batismo é algo imprescindível, algo importante. É o seu ingresso. É como se fosse o seu ingresso. E é tão importante que Satanás tenta, de uma forma ou outra, menosprezar, deixar de lado o batismo. Tá? Então, olha só, vamos examinar o que eles ensinam e vamos comparar com o que a Bíblia diz. A questão é, a gente ouve muito sobre as religiões falarem sobre o batismo, mas a questão é que a gente não pode ouvir somente eles. Eles disseram algo, vamos fazer igual os irmãos de Bereia, né? Vamos verificar na Bíblia se é que o que eles estão dizendo condiz com o que a Bíblia fala, porque a autoridade nossa é Cristo. Então, se Cristo falou, está na Bíblia. Está escrito. Ele é autoridade. Então, vamos comparar. Primeiro, nós vamos ver como, porque, quando, quem e quantos. Nós vamos ver isso. Isso tem a ver, tudo isso com o assunto. Então, como foi o batismo bíblico? Ou mais primeiro, como é o batismo hoje? Como é que a gente encara? Como que a gente vê? O que é que as igrejas, as congregações, as religiões falam sobre o que é o batismo? Então, olha só. Na Igreja Católica, em algumas denominações evangélicas, existe a prática da aspersão. É algo que a gente sabe muito bem, já ouviu falar, ok? Ou derramamento de água, que é chamado batismo. Eles denominam, eles falam que também é um batismo. Mas nessas igrejas pode batizar crianças pequenas e adultas com essa forma. Isso está certo? Será que está certo? Pode batizar adulto, pode batizar criança também. O que a Bíblia fala? Será que criança pode mesmo? Então, vamos ver o que a Bíblia vem dizendo para nós. Olha só. A palavra bíblica traduzida batismo, no grego, significa baptismo. Tá? Tem essa palavra, essa letrinha no meio,
que tem a ver com o grego. Que significa o quê? Essa palavra significa imersão ou mergulho. Bem, quando se fala de imersão e mergulho, significa que você não mergulha em águas rasas ou em pouca água. Não, tem que ser em muita água, né? E imersão não significa que você vai imergir num balde de água. Também não, você não consegue. Tem que ser em algum lugar que tenha muita água. Se a palavra já diz isso, é fácil da gente compreender, é só usar o raciocínio lógico. É só usar o raciocínio lógico. Então, aspergir, espigar água. E se fosse do grego, seria outra palavra, e não essa que a gente está vendo sobre batismo. Ok? Então, se fosse espigar água ou aspergir água, a palavra grega usada na Bíblia seria o quê? Ratismo. Ok? Ou melhor, rantismo. Eu já estava falando outra palavra também. Mas é rantismo, como em Hebreus 9:13, que fala sobre esse aspergir. Ou derramar, a palavra usada, então, é o éctio. Então, como usada também em Atos 2:17, com relação a derramar algo. Mas quando se fala sobre batismo, não se muda a palavra, continua sendo batismo. Tá bem? Na verdade, essa palavra não foi traduzida do grego, e sim transliterada. Quer dizer, que as letras gregas foram convertidas em letras usadas para nós, por nós. Né? Então, de uma forma, eles, ao invés de traduzir, eles fizeram o quê? Transliteraram, eles trouxeram a mesma palavra para dar outro sentido. Isso vem de quando? Vem lá da época dos jesuítas, da época que então a gente lembra aí dos primeiros que traduziram a Bíblia para nós, né? Os primeiros tradutores, João Ferreira de Almeida, e aí teve mais outros aí que a gente sabe. Dessa época, eles tentaram usar uma palavra que pudesse traduzir. Porém, a Igreja Católica, né, não aceitou isso. O que ela fez? Vamos transliterar para a gente dar um outro sentido para a mesma palavra. Então, foi a jogada da Igreja Católica, né, tentando perverter, porque eles já faziam algo que era diferente da própria palavra. Eles vinham pregando a respeito de aspersão. E o interessante, porque você volta no passado da Igreja Católica, ela iniciou lá em 600 depois de Cristo, mais ou menos, né, usando a condição correta da palavra. Eles batizavam, imergiam as pessoas na água. Mas com o passar do tempo, em algumas situações de reuniões entre eles, decidiram de que, então, vamos fazer a aspersão, uma forma mais prática, mais fácil. Vamos dar uma ajudinha para Deus, porque esse negócio de ficar afundando as pessoas na água não vai dar certo, não. Quer dizer, isso na ideia deles, né, mudaram aquilo que é original. Sobre o assunto, volta um pouco sobre o assunto que a gente falou da primeira lição, ok? Então, nós vemos que, ao invés de traduzir a palavra, o pessoal fez o quê? Transliterou a palavra, para então dar um sentido diferente do que é o original dela. Bem, João Batista praticava batismo por imersão? Vamos ver. Marcos capítulo 1, versículo 5. Marcos 1 e 5. Vamos verificar isso aí. José, pode ler para nós? Marcos 1 e 5. Marcos, capítulo 1, versículo 5. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém, tanto iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ótimo.
Então, o que eles faziam? Iam para onde? Qual era o local que eles iam? Rio Jordão. Era um rio. Então, o rio dá a entender para nós que significa que é onde tem muita água, ok? Então, aí, ó, se João Batista já vinha fazendo algo que já era utilizado, que foi utilizado e continuou sendo utilizado até hoje, é a questão da imersão, não é a aspersão. Nós vimos que João Batista já vem ensinando desde o início ali. Qual é a outra palavra, outro ponto que a gente vê? João capítulo 3, versículo 23. Vamos lá. João 3, 26 e 23. Paulo, pode ler para nós? 13, 26. E 23. 23. 13, 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Ótimo. Mais uma vez, ele está lembrando que João Batista vai a um local onde tem muitas águas. Então, para quê? Qual é a função disso? Batismo. Batismo significa vamos imergir esse povo, vamos mergulhar esse povo. Então, para nós, o batismo no original, mantendo a originalidade, significa vamos imergir, vamos submergir, vamos mergulhar essas pessoas nas águas, para que elas entrem onde? No reino dos céus. Ou, em outras palavras, que aqui a gente está encontrando, para que os seus pecados sejam perdoados, ok? Faz parte? Sim. O que mais que ele fala, né? Muitas águas batizando, corria o povo. Não, o anterior falava um pouco mais sobre questão de pecado, também vai falar sobre novo nascimento. Então, ok, nós temos outras passagens para poder comentar. Mas a questão é, novamente, a segunda passagem lembra que João estava indo em locais onde tinha muita água. Então, onde tem muita água é rio. Então, eu não posso dizer que ele estava correndo para um local onde tinha só um balde de água, que ele ia lá imergir, ou melhor, aspergir água. Não. Ele ia para um local onde a pessoa precisava ser mergulhada, tá? Imersão, ok? Então, primeiro ponto que a gente vê, rios dão para imergir pessoas. Aspergir não precisa nem se deslocar do local. Então, senão, João Batista não precisava fazer isso. Para imergir alguém, precisa de muita água. Para aspergir, você não precisa de nada. Só um copo de água já resolve o problema. Se fosse tão importante, né, simplesmente o aspergir, então João Batista não precisaria se deslocar para um local tão distante. Então, olha só, Jesus foi batizado por imersão. Não foi de forma diferente disso. Então, Marcos, capítulo 1, 9 e 10, volta lá para Marcos. Agora a gente vê uma continuidade. Marcos 1, 9 e 10. Jorge, lê para nós aí, Jorge. Ok, Marcos, capítulo 1, versos 9 e 10. Diz assim: Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Perfeito. Ok. Novamente, o que é que nós conseguimos encontrar de informação? Jesus sai da onde? De dentro d'água. Isso, de dentro d'água. Então, espera aí. Eu não posso, olhando essas passagens, essas simples passagens, eu não posso dizer que a aspersão faz parte, correto? Não faz. E a gente pode até concluir que eu não posso nem dizer que eu pertenço ao reino do céu se eu não for batizado. Esse é o princípio, ok?
Então, para eu ter perdão de pecado, precisa ser perdoado. Para entrar no reino dos céus, precisa ser batizado. Para receber o Espírito Santo, precisa ser batizado. Então, não tem outra forma. Não fala por aspersão. E nem dizer, você dizer, não, eu creio em Jesus Cristo. Pronto, você está batizado. Você já está salvo. Só porque você falou? Não. Aí é que está. A fé vem pela palavra, vem pelo ouvir a palavra. E a fé, ela só é confirmada quando você passa pela prova de fé. Toda fé tem sua prova, ou não? Toda fé tem sua prova? Tem, não tem? Vamos lembrar. Tiago não fala muito sobre isso? Tiago fala muito. Ele vai deixar bem claro que toda fé tem sua provação. Então, qual é a primeira prova de fé que nós recebemos quando recebemos a instrução verdadeira? Qual é a primeira prova de fé? Cremos naquilo que estamos ouvindo, né? Sobre Cristo. Sim, isso. Mas dentro do nosso contexto, a sua primeira prova de fé é você acreditar que o batismo é real. O batismo é a primeira prova de fé para mostrar que você acredita que Jesus salva. Que só dessa forma você recebe o dom do Espírito Santo e seus pecados são perdoados. Primeira prova de fé na nossa vida é o batismo. Olha como que é. É a primeira prova de fé. Não tem outra. Ou vai nela, ou não vai. Eu creio em Jesus. Não, no meu coração eu fui batizado. Não. Não há isso. A primeira prova de fé que nós temos é com relação ao batismo. Se o batismo é imersão, eu fui imergido nas águas? Não. Então, peraí. A minha fé não foi comprovada. Eu tive a prova de fé, mas fui desaprovado. Eu só sou aprovado quando eu passo por ela. Mas se eu não passei por ela, eu fui reprovado. É igual a escola. Não muda. É igualzinho a escola. Né? Quem aqui já reprovou em alguma prova? Acho que todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui já reprovou. Né? Não tem como. Né? Por quê? Porque tudo é a base de conhecimento. Conhecimento e aplicação. Opa, peraí, conhecimento e aplicação? Isso aí também se aplica na vida com Cristo? Com certeza. Conhecimento e aplicação. Você só é aprovado depois que você adquire conhecimento e aplica o conhecimento. Aí sim, você é aprovado. Agora, a gente pode reprovar de vez em quando com Cristo na fé? Pode. Quer dizer, não deve, mas acontece. Acontece. Né? A gente cai na prova. A gente está tendo uma prova de fé e caiu. E aí? Fui reprovado. Não era para mentir, mas você mentiu. Não era para você enganar o irmão, mas você enganou. Né? Então, não era para passar no sinal vermelho, mas você passou. Né? Quem tem filho pequeno, não faz essa besteira não, porque o filho pequeno vai lembrar você. Pai, você passou no sinal vermelho, você não viu não? Você foi reprovado. Você foi reprovado. Então, é assim que funciona a nossa vida com Cristo. Bem, olha só, nós vimos aí que Marcos 1, 9 e 10 novamente confirmou para a gente que batismo significa imersão. É mergulhar em águas profundas, águas que podem deitar você, imergir você. Então, portanto, a prática de aspergir da Igreja Católica e de algumas denominações não bate com o ensino bíblico. Não é coerente com a palavra, ok? Então, deixando a Bíblia falar e ser nosso guia para a nossa prática, hoje vamos então batizar por imersão, não por aspersão. Se alguém quer ser batizado, imersão. Não tem rio perto de casa. Ok. Como é que você pode
juntar muita água e mergulhar alguém? Uma piscina. Vai no vizinho que tem uma piscina e pede para ele emprestado. Aí depois só avisa ele que os pecados estão na água. Aí você manda tirar a água de lá. Lava a piscina. Nada, isso aí é brincadeira, não tem nada disso não, tá? Se fosse assim, Rio Jordão já tinha matado quantos peixes lá? Tinha morrido um monte, né? Mas não é, a questão é você obedecer aquilo, a instrução que Cristo deu. Paulo, ou melhor, João Batista, ele já vinha dando a instrução de como era para ser feito. E aí depois os apóstolos continuaram, como Jesus mesmo deu a instrução. Ok. Alguém tem algum comentário que queira fazer até esse ponto? Que algo interessante queira complementar? Ok, professor, só um grãozinho aqui, queria deixar aqui para nós. Então, é o seguinte, tem a ver também, verdadeiramente, né, com a mensagem verdadeira, o evangelho, porque assim, não é só o fato de ser batizado alguém por imersão, é preciso que esse alguém crie fé na verdadeira palavra da salvação, que não é muita, é somente uma, a simples palavra que está contida e claramente nas escrituras, que nós conhecemos, né, o evangelho. Porque pessoas podem dizer o seguinte, olha, eu fui batizado por imersão, mas aí, como não foi Jesus que acrescentou ela à igreja que é única de Jesus, ainda que a forma foi correta, o propósito foi errado, porque ela se batizou para fazer parte de um grupo, e não Isso. é o grupo. Perfeito, bem colocado, bem lembrado, Jorge. Paulo, quer fazer algum comentário? Você habilitou o som aí, de repente quis falar alguma coisa? Não, na realidade, eu só ia perguntar uma coisinha, que, claro que, né, lá fora a gente vê e a entrega das crianças ser batizada, Sim. né? Nós vamos chegar nesse ponto aí para falar um pouquinho sobre criança, Isso é né? bom. Tá bem? Tá certo. E Ok. sobre isso, também o batismo, eu já notei que isso é primordial, né? É a primeira coisa, é o batismo. Então, isso a gente está aprendendo e algumas pessoas que eu convidei para fazer a reunião, porque a gente está fazendo uma reunião uma vez por semana, e quando chega no batismo, até uns conhecidos nossos aceitaram, não, tudo bem, vamos se batizar. Mas aí quando chega na parte de ter um compromisso, aí dá uma fugida, né? Então, a gente passou por isso aí agora recentemente. Então, conversamos bastante, né? Bastante, falamos a palavra, explicamos o batismo, como é que era. E aí estava tudo bem. Aceitar se batizar, sabendo que há necessidade de tu ser batizado, né? Que, de repente, a pessoa quiser se batizar meia-noite, vamos lá, vamos batizar, né? Sim, sim, Seria, né, para ontem. sim. E aí depois, não, aí depois do batismo, aí tem que ter uma comunhão, né? Tem que fazer parte, ir à igreja, né? E aí sim, aí, não, mas aí, não, vamos deixar assim por enquanto ainda, vamos esperar mais um pouco. Então, deixar escapar a chance da salvação. Lembra que Então, às vezes nós comentamos um ponto que fala assim, ó, muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor, né? Querem o Salvador, mas não aceitam ele como o Senhor da sua vida. Mas, infelizmente, não tem como você aceitar Cristo pela metade. Ele não aceita. Ou você vem por completo, ou você não vem, né? E quando ele fala que já que você veio, você aceitou, o que é que você precisa fazer? Troca a vestimenta. Isso Efésios deixa bem claro para a gente. Revestivos do quê? De Cristo. Significando, olha, você não é mais nascido da... Quer dizer, você é nascido da carne, mas agora você é nascido do Espírito. Então, como é que você anda? Anda como os que andam no Espírito.
andam pelo Espírito. Então, a natureza do cristão é amar. E você só consegue amar quando você busca conhecimento daquele que é a base, que é o amor, que é Jesus Cristo. Quanto mais conhecimento você adquirir de Cristo, mais amor você vai dar pelas pessoas. Você vai aprender a amar mais. Mais conhecimento é para isso, né? Mas a questão é que as pessoas querem aceitar Cristo como Salvador, mas não como Senhor, E infelizmente. tem muitas pessoas também que a gente conversa a respeito do batismo e a pessoa diz que eu já fui batizado É. há anos atrás, 30 anos, 20 anos, 50 anos atrás. Mas não lembra como era, como foi feito, nem como foi feito, nem como aconteceu. Mas sabe Sim. que foi batizado um dia. A E aí gente tu cai leva essa naquela pessoa para se situação, batizar novamente. sim, cai naquela situação que o Jorge comentou, né? Muitos são batizados, mas não têm noção o porquê verdadeiramente o batismo. Qual o propósito do batismo, né? E às vezes o propósito que estão pregando para ele é para pertencer o quê? Uma congregação. Para você pertencer aqui, para você andar junto com os irmãos, para você congregar aqui, você precisa ser batizado. Aí, tá bom, para participar aqui junto com vocês, é só ser batizado? Tá bom. Aí a pessoa vai lá e batiza. E muitos são assim. Mas não é o batismo correto. Aí é que está. Esse não é o batismo correto. A gente precisa seguir o padrão do que é o batismo. Porque muitos vão tentar ensinar de várias formas, até desvalorizando o batismo. Bem, olha só, o segundo ponto que a gente fala aqui, ó. Nossa segunda pergunta sobre o batismo é o porquê, né? Mais uma vez encontramos uma divergência entre o ensino bíblico e a Igreja Católica. E a maioria das igrejas evangélicas também fazem a mesma coisa. Então, é a prática católica e a prática evangélica. Qual desses pensamentos é bíblico, né? Ou será que existe um outro propósito para o batismo na Bíblia, né? Por quê? Porque essas igrejas, elas ensinam de forma diferente, não conforme está na Bíblia. Mas vamos lá, vamos verificar novamente. O que é que ela fala? Olha só, vamos ver a diferença das frases usadas pelas religiões aí. Olha só, a diferença, né? O que é que diferentes pessoas dizem sobre o propósito do batismo? Olha só a frase, primeira frase. Quem for batizado será salvo. Então, quem é que fala isso? Católico. Quem for batizado será salvo. Mas qualquer um? Qualquer um que for batizado será salvo, né? Espera aí. Quem for batizado será salvo. E quando é que ele vai crer? Quando ele crescer. Não é isso que fala o católico? A crença dele vem com o tempo. Não, o negócio é batizar, porque se ele não batizar, não entra no reino dos céus. Ele pode morrer sem a salvação. Então, a criança nasce. A criança nasce. O que o católico faz? Olha, qual que é a palavra que eles usam, que eu agora não consigo lembrar. Eles dizem que se a criança não for batizada, ela é considerada como, gente? Pagão. Pagão. Isso! Bem lembrado, Zé. Pagão. Pagão, gente. E aí, será que a Bíblia fala sobre pagão? Que criança é pagão? Não, não fala, não fala. Mas a Igreja Católica fala. A Bíblia não, mas a Igreja fala. Mas a gente fica com a Bíblia, não com a Igreja Católica. Então, esse é o sentido que a Igreja Católica fala. Quem for batizado será salvo. Mas você não precisa crer, porque a crença vai vir depois, com o passar do tempo, com o seu crescimento. Então, por isso que eles falam que a criança precisa ser batizada, porque ela pode morrer a qualquer momento. Mas antes que ela morra, batiza, para garantir o quê? A salvação dela. Mas, gente, aonde é que a Bíblia está falando que é assim? Nós vamos entender, vamos chegar lá. Qual é o outro sentido que as igrejas também falam? As religiões. A segunda frase fala assim, ó, quem crer será salvo. Quem crer será salvo. E o batismo? Cadê? Não, o batismo vem depois, né?
Não precisa batizar agora, não. Se você crê de todo o coração, você é salvo. Acabou. Né? Nós ouvimos isso das religiões, algumas religiões aí evangélicas, sim. Várias delas pregam esse tipo de batismo, esse tipo de salvação, melhor dizendo. Né? Então, são as denominações. Agora, a última frase. Quem crê e for batizado, será salvo. Opa, então, peraí. Tem duas coisas para ser feita? Não é? É duas. É uma sequência. Quem crê e for batizado. Bem, Marcos 16:16. Vamos lá ver. Vamos lá. Quem poderia ler? José? Pode ler? Ok. Capítulo 16. Versículo 15. Versículo 16. Isso. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ok, vamos tentar usar então as palavras aí. Quem crê? Quem é que pode crer em alguma coisa? Você só crê quando você recebe alguma informação, não é? Porque no versículo anterior vai confirmar isso para a gente. Né? E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Então, para você crer, você precisa receber alguma informação. Para você crer, você precisa receber a pregação da palavra. Então, espera aí. Se o primeiro tem a ver com crer, uma criança recém-nascida pode crer em alguma coisa? Não, né? Não tem nem como. Olha só, vamos ficar somente com as palavras que a Bíblia está dizendo. Se a gente for tirar alguma palavra, aí vai dar ruim. Não vamos tirar e nem vamos colocar, ok? Então, a frase é bem clara. Quem crer e for batizado, significa que alguém precisa pregar e o outro precisa crer. Tem essa função aí. Aí, depois disso, o que ele faz? Ele é batizado. Ah, então aí, agora a gente tem a confirmação da fé. Porque, primeiro, a fé vem pelo pregar, pelo ouvir a palavra. Alguém tem que pregar. Então, alguém pregou e ele creu. Então, peraí, criança, então, não tem como você batizar ela para dizer que ela está salva. Mas por quê? Porque a Bíblia mesmo já está dizendo. Ah, mas e o que vai acontecer com as crianças que não forem batizadas? Bom, aí é só a gente verificar as passagens que diz a respeito das crianças. Né? Jesus fala que delas é o reino dos céus. Cristo mesmo disse, olha, dela é o reino dos céus. Por quê? Porque uma criança, ela nasce como um anjo. Ela não tem pecado. Nós temos outras passagens, até mesmo uma passagem referente lá do Velho Testamento, que Deus mesmo falou, olha, os filhos não herdam os pecados dos pais. E o que a Igreja Católica ensina? De que os filhos herdam o pecado dos pais e por isso que quando nascem têm que ser batizados. Mas, gente, a Bíblia nunca falou isso. Ela vai contra essa ideia. E o interessante é que ela vai contra, né? Mas a Igreja Católica vai contra a Bíblia. Nós não podemos ir contra a Bíblia. Então, para nós, ficou bem claro. São dois passos. Primeiro, precisa crer. Uma criança não tem condições de crer em nada, em nada. Ela não tem nem como receber a informação e poder dizer alguma coisa para tomar uma decisão. Criança toma decisão de alguma coisa? Não.
Quando é que uma criança toma decisão de alguma coisa? Quando ela tem condição de discernir o que é certo e o errado. Enquanto ela não tem condições, quem discerne o certo e o errado para a criança? Os pais. São os pais, os responsáveis, né? São os tutores. A gente vai lembrar, né, do Evangelho. A carta aos Hebreus fala muito sobre tutor, né? Então, a gente pode lembrar um pouquinho sobre isso também. Bem, nós vimos aí, ó, nessa passagem bem clara para a gente, falando sobre isso. Agora, será que as outras passagens bíblicas coincidem com a palavra de Jesus em Marcos 16:16? Será que elas todas vão confirmar a mesma coisa que Marcos também está dizendo? Olhem só, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Abre lá. Paulo, lê para nós. Atos 2, 37 e 38. Vamos ver se ela fala a mesma coisa que Marcos está falando. Trinta e 38, né? Isso. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmão? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Perfeito, perfeito. O que a gente vê nessa sequência de palavras aqui? Primeira coisa, alguém recebeu instrução, não foi? Alguém recebeu instrução. Então, foram os judeus. Pedro é quem estava dando as instruções. E os judeus, eles estavam recebendo. Quem estava recebendo tinha condição de tomar alguma decisão? Sim, né? Sim, todos eles que estavam ouvindo ali. Isso. Tanto é que eles perguntaram: Pedro, e agora? O que a gente precisa fazer? Aí, peraí. Significa que eles já tinham ouvido e sabiam que alguma coisa estava errada. Eles precisavam mudar algo que estava errado. Aí Pedro, tendo a chave, ó, eu estou juntando as informações que a gente já falou da aula passada. Pedro tendo a chave para abrir a porta, porque Jesus falou: Pedro, eu vou deixar a chave com você. E aí Pedro foi o primeiro que pregou e 3.000 foram batizados. Ele tem a chave para entrar, para abrir a porta do reino dos céus. E esses são os primeiros. E os primeiros que foram batizados eram judeus. Por quê? Porque Jesus falou primeiro eles, depois o gentil. E a gente comentou a respeito disso na aula passada. O gentil veio 15 anos. Eu estou falando mais ou menos, é uma média, tá? Pode ser entre 12 a 15 anos depois. Foi quando Pedro foi pregar para quem? Jesus estava mandando ele lá para o carcereiro. Ele tinha que pregar, né? Tinha que pregar. Ok. Então, aqui a gente vê pessoas que estão ouvindo a instrução e estão definindo algo na vida delas. Pedro simplesmente dá a instrução e eles tomam a decisão. Então, o batismo é o primeiro ato de fé. Por quê? Eles precisam crer primeiro. Eles creram que Jesus é o único que pode salvar. E o que é que eles precisam fazer? Foi a pergunta deles. Nós cremos, Pedro, que Jesus é o que salva. Mas e agora? O que a gente precisa fazer? Olha, vocês precisam ser batizados. Batizados aonde? Nas águas. Não tem outra forma. Batizados nas águas. E para que você é batizado? Duas coisas. Você faz... Remissão dos seus pecados. Isso, remissão dos pecados. Né? E receber o dom do Espírito Santo. Depois o dom do Espírito Santo. Isso, remissão de pecado, porque você não recebe o dom do Espírito Santo se você não tiver remissão de pecado. O Espírito Santo... sair dos pecados. Isso, olha só. Você precisa nascer de novo, estar com
o quê? O corpo limpo, sem pecado, para o Espírito Santo habitar em você. Não tem outra forma. Ah, aquelas reuniões que tem no meio da semana, né? Olha, vamos invocar o Espírito Santo nessa noite, né? E aí eles invocam, que Espírito vai descer nesse povo? Sem o batismo, sem remissão de pecado, não vai descer, não. Vai ser outra coisa, não vai ser o Espírito Santo, não, né? Vai ser outra coisa. Bem, uma coisa interessante que a gente vê aqui, ó, além de crer, nós vemos algo que foi uma atitude bem clara deles. Antes de você ser batizado, você precisa crer. E qual o segundo passo que você precisa tomar? Se arrepender. Se você crê que Jesus é o único Salvador e que você precisa se arrepender dos seus pecados, não tem como você ser batizado. Você pode ser batizado sem remissão de pecado, ou melhor, ser batizado sem se arrepender? Não. O arrependimento é necessário para todo mundo. Você quer ser batizado? Então se arrependa. E como assim se arrepender? Se arrepender da vida sem Cristo. Se arrepender de uma vida errada. Por que você precisa se arrepender? Porque se você não se arrepender, o que vai adiantar você ser batizado e receber o perdão dos pecados? Se você não se arrepende dos pecados que você cometeu. Não tem o porquê. Então, tem uma sequência muito lógica para nós. Primeiro, você precisa receber a informação da verdade, que é a pregação. Aí você crê. Além de crer, você precisa se arrepender. Sem arrependimento, não tem a necessidade de você ser batizado, porque o batismo é para remissão de pecado. O pecado só vai ser limpo de você se você se arrepender. Não tem outra forma. Então, se muitos foram batizados sem arrependimento, peraí, então eu não fui batizado da forma certa. Eu não me arrependia dos meus erros. Eu não me arrependi. Eu fui batizado porque eu queria ser batizado, porque eu queria casar, né? Não tem algumas situações dessas, né? Que às vezes você quer casar e a namorada não é cristã. Aí você fala assim, ó, filha, eu só posso casar com você se você batizar. Aí ela fala assim, não, beleza, vamos lá, vou batizar então. Aí batiza. Ela nem sabe por que está sendo batizada e ela nem se arrepende dos pecados dela. Ela recebeu o perdão de pecado se ela não se arrependeu? Não. Não. Licença. Não tem batismo ali. Posso falar? Oi, Irineide. Na palavra ele fala que primeiro a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e depois ser batizado, para que a gente venha receber os dons do Espírito Santo, certo? Perfeito. Só que acontece em alguns casos que tem pessoas que apenas se arrependem dos pecados antes do batismo, já é batizado com o Espírito Santo. Não em todos os casos, mas em alguns casos acontece isso. Quais casos você diz? Não, assim, de algumas pessoas, não todas as pessoas, mas eu já conheci pessoas que, tipo, antes do batismo, ela já foi batizada com o Espírito Santo. Bom, a Antes do Bíblia batismo, não... Isso, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia, fala a verdade, a Bíblia mostra em são duas situações. Uhum. A Bíblia mostra em duas situações para mostrar o poder de Cristo, que é a respeito do quê? Eles receberam o dom do Espírito Santo antes. Foi os apóstolos, não foram? Os apóstolos receberam o dom do Espírito Santo. Mas eles foram batizados antes? Não. Bom, falar a verdade, sim, eles foram. É que às vezes a gente olha a pessoa batizar e depois receber o dom do Espírito. Mas todos eles foram batizados antes, quando? João Batista. Todos eles receberam o batismo de João Batista. Era para remissão de pecados. Mas o dom do Espírito Santo veio depois. O dom do Espírito veio depois. Por quê? Somente quando acontecesse aquilo que Jesus tinha prometido, ou melhor, feito a profecia.
né? Então, somente naquele momento que eles iriam receber. A gente vai ver algumas passagens que vai chegar nesses pontos, Erineide, que a gente vai verificar falando sobre isso, tá? Obrigada. Mas olha só, dentro dessa, que é a principal que a gente vê, de Atos, capítulo 2, quando a igreja inicia, qual é a forma que a gente vê? Prega a palavra, eles acreditam, eles creem. Além de crer, eles precisam se arrepender. Sem arrependimento não tem batismo, precisa se arrepender. Porque depois do arrependimento, você então é batizado. Qual é o outro passo que acontece? O perdão dos pecados. Porque você não pode receber o Espírito Santo sem remissão de pecado. O Espírito Santo só vem na sua vida quando você tem o quê? Os pecados perdoados, ok? Então, esse é o processo do batismo que a gente vê aqui em Atos. Nós não temos outra instrução, porque a igreja estava iniciando e essa é a instrução que a gente vê. Mas nós vamos chegar em outras passagens. Vamos lá, vamos chegar lá. Tá. Ok? Obrigada. Nada. Vamos lá, então nós temos aqui, ó, falando um pouquinho. Deixa eu só ler aqui para vocês. Como é que a Bíblia descreve a salvação? Palavras usadas. Primeiro, lavar os pecados. Segundo, redimido dos pecados. Terceiro, perdoado dos pecados. Quarto, salvo dos pecados. Quinto, regenerado. Sexto, resgatado. São várias palavras que a gente vê, né, aqui. Então, aqui, remissão de pecados. Remissão dos pecados. Nós não encontramos outra forma, mas dessa. Mais um ponto aqui. Só quem tem o perdão dos pecados recebe o quê? O dom do Espírito Santo. É aquilo que a gente comentou, né? Se não tiver perdão de pecado, o Espírito Santo não habita na pessoa se não tiver esses pecados perdoados. Não habita. O Espírito vai chegar antes, num corpo que está sem arrependimento, sem perdão de pecado? Não. Vamos lá, nós vamos chegar em alguns pontos aí. Olha só, Atos 22 e 16. Vamos ver essa passagem aí. Dentro de Atos mesmo. Atos 22 e 16. Quem pode ler para nós? Erineide, pode ler. É 16, não é isso? 22, Isso. 16? Isso. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ok. Qual é o passo que a gente vê aqui? Levanta, ele estava falando, ó, levanta, recebe o batismo e lava os seus pecados. Então, você é batizado e os seus pecados são perdoados, são lavados, os pecados são lavados. Então, até aqui, esse é o processo igual lá de Atos, lá no começo, ok? Nem todas as passagens vão falar todos os detalhes, porque o ponto aqui era a questão de você receber o perdão dos pecados, ok? Esse era o ponto aqui que estava sendo falado no capítulo 22 aqui, que Paulo está instruindo aqui, está comentando. Então, aqui a salvação é chamada de lavagem dos pecados. Quando é que Paulo foi salvo, então? Muitos dizem que foi no caminho de Damasco, né? Que às vezes, né, Jesus foi lá e falou com ele, então já ele estava salvo. Não, olha só. Se fosse assim, né, quem recebe o Espírito Santo antes já deveria estar salvo, não precisa nem batizar. Mas esse não é o ponto, nós não vamos chegar nesse ponto porque nós não encontramos isso. Então, vamos lá. Atos 9 e versículo 1. Atos 9, versículo 1. Jorge, pode ler? Ok. Atos 9, versículo 1.
Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. É Atos Ok. 9:1? Atos Só isso? 9:1. É isso aí. Ah, tá. Ele está só fazendo o comentário de que Paulo ainda, ou melhor, Saulo, né, porque ele não é Paulo ainda, Saulo ainda fazia ameaças aos cristãos. E ali é o início, né, dessa história que a gente vê de Saulo. Saulo, então, sai, né, a caminho de Damasco para perseguir cristãos que foram dispersos. Então, ele tem uma carta, até isso, na história a gente sabe. Paulo tem uma carta, né, dos fariseus aí, dos poderosos, dizendo que ele tem todo o direito de perseguir e aprisionar pessoas que dizem que são seguidoras de Cristo. Então, o que acontece aí? A gente vê o grande perseguidor da Igreja de Cristo ia para Damasco com cartas dando ele a autoridade de entregar nas sinagogas em Damasco e, se tivesse cristãos presentes, prendê-lo também. Ok? Vamos lá. Então, Atos 9, do 3 ao 6, fala assim, ó. Seguindo ele, Atos 9, do 3 ao 6. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou então: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá? Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Bem, até aqui, Paulo foi batizado? Não. Paulo recebeu o dom do Espírito Santo? Não. Paulo recebeu o perdão dos pecados? Também não. E, né, nós não vimos nenhum desses atos acontecendo aqui. Nenhum. Simplesmente Jesus aparecendo para ele como luz e ele ficando cego, que a gente sabe muito bem, né? Pegando aí mais pontos da história. E aí ele é ajudado pelos soldados e ele é levantado e levado até Damasco, né? E aí nós temos aí um pouco mais sobre a história. Que mais? Ó, versículo 7 até o 9. Vamos lá, dá continuidade. Fala assim, ó. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. 9. Estes 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. 3 dias Saulo ficou sem comer e sem beber. Com certeza, jejuando completamente, porque ele estava tentando entender o que é que aconteceu ali. Se nem eles, nem os soldados entenderam o que tinha acontecido. E nem eles, os soldados não ouviram ninguém. Só viu o quê? Uma luz. Mas quem é que estava falando com Saulo? Era Jesus. Mas ninguém ouviu essa voz. Só Saulo ouviu. Então, imagina a cabeça de Saulo. Como é que deve ter ficado a cabeça de Saulo nesse momento? Né? Conturbado. Não sabia o que estava acontecendo. Mas ele sabia quem é que tinha falado com ele. Bem, o que nós vemos aí ó, na continuidade? Deus, então, mandou um homem chamado Ananias falar com Saulo. Né? Então, Atos 9, 17 fala assim, ó. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aí vamos lá, continuidade, né? A gente para aqui, a gente vai ficar achando alguma coisa. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. Agora sim.
ok? Então, agora ele foi batizado, né? Por quê? Porque precisava ser batizado. Sem batismo, não tem remissão de pecado. Sem batismo, não tem receber o dom do Espírito Santo, ok? O que mais a gente pode ver? Ananias aí, ó, fala que impôs a mão, né? A gente já leu, 16. Mostrarei que importa sofrer sob meu nome. Isso aqui já é Jesus falando sobre isso, né? O que mais a gente pode passar para seguir aí? A seguir, levantou-se e foi batizado. Ok, nós já vimos. Bem, olha só, nós temos aqui. A salvação de Saulo, como foi a salvação dele? Salvação, lavar os pecados, redimido dos pecados, perdoado dos pecados, salvo dos pecados, remissão dos pecados, regenerado, resgatado. Tudo isso Paulo passou. Tudo isso foi necessário. Não tem outra forma. Então, lavados os pecados no início da viagem, aonde? Lavados os pecados quando conheceu Jesus? Lavado os pecados quando jejuou por 3 dias? Lavado, né, os pecados quando recebeu a cura? Lavado os pecados quando Ananias pregou? Lavado os pecados quando foi batizado? Sim, quando foi batizado. Não tem outra forma. Tá? Então, Atos 22 e 16, olha só o que vai falar, Atos 22 e 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te. Não foi isso que aconteceu? Né? Recebe o batismo e lava os seus pecados. Então, para receber o dom do Espírito Santo, precisa ter remissão de pecados. Para você ser batizado, precisa crer e se arrepender. Então, tem aí os passos que já estão sendo ditos para a gente do que é, de como é que funciona o batismo. O propósito correto do batismo e a forma correta que deve ser realizado o batismo. Não tem outra forma, ok? Então, nós temos aí, ó, mais alguns textos. 1 Pedro 3, 20 e 21. Vamos lá. 1 Pedro 3, 20 e 21. Lá na frente, nas cartas. Quem poderia ler? 1 Pedro 3, 20 e 21. Só habilitar o som aí. José, pode ler para nós? Amém. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à ignorância, a inimidade, longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vós batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Perfeito. Nós temos outras informações aqui, ó, complementares a respeito disso. Né? Então, no texto acima que a gente vê, ou no caso de 1 Pedro, o batismo está diretamente relacionado ao quê? À salvação. O batismo está relacionado à salvação. Então, almas salvas do castigo de Deus. E no caso aí a gente vê o exemplo, né, falando sobre a arca de Noé. Foram quantas pessoas salvas pela água? Por meio das águas, né?
Não foi 8 almas? 8 almas. Por quê? Foi a água que salvou eles, né? Foi a água, não tem outra forma. E a gente vê o exemplo que é contado aí com relação a nós, né? É por meio das águas que nós também somos salvos. Então, o batismo também tem a ver com a salvação. E tem a ver com imersão. Precisamos obedecer à instrução que está sendo dita aqui, né? Então, o que mais que a gente pode ver? Romanos 6, do 3 ao 11. Vamos lá, Romanos 6. Essa é uma passagem que muitos gostam de ler na ceia. Romanos capítulo 6, do versículo 3 até o 11. Erineide, você consegue ler para nós? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim entendemos nós também, em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Perfeito. Ok. O versículo 11 ainda fala, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ok. Então, nós temos aí mais um pouco falando sobre o batismo. E nós vemos algo interessante aqui, pois, olha só, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, quando somos batizados nas águas, qual é a relação que temos? Temos a relação com a morte de Cristo. Quando deitamos nas águas, deitamos como se fôssemos sepultados com Cristo. E depois nós somos levantados da água, então somos ressuscitados com Cristo. É por isso que temos necessidade de fazer essa forma. Isso é uma instrução, não deixa de ser uma lei de Cristo, uma instrução, lei, mandamento. Não tem outra forma para que a gente possa receber o quê? Perdão dos pecados, e depois de ter recebido o perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo, tá? Então, essa é a forma que nós vemos biblicamente. Ora, se já morremos, né, com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, se nós cremos verdadeiramente, nós obedecemos às instruções. Nós somos batizados com ele. E aí, olha, como a gente vê aí no versículo 5, né, de Romanos 6 e 5, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, é assim que nós precisamos fazer, né? Então, olha só, tem umas palavrinhas interessantes no meio dessa leitura, que diz assim, ó, se, né? Porque se fomos unidos, esse se é condicional. Então, está deixando bem claro, é uma condição para que nós façamos isso. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, se é condicional, fomos, é passado. Então, ele escreveu para salvos em Roma. Unidos com ele na semelhança da sua morte, que é o batismo.
Seremos o quê? É futuro. Então, olha só, seremos é futuro, semelhança da sua ressurreição. Ressurreição o quê? Física. Então, quando é que nós seremos ressuscitados? Ele está falando com relação à morte e ressurreição mesmo. Quando Cristo voltar, seremos ressuscitados. Se é que nós morremos. Mas se nós não morremos, seremos levados com ele. O corpo fica, né? O corpo fica. Mas a nossa alma, o espírito, volta para Deus e a alma vai também para ele, né? Então, Filipenses também fala isso, ó, Filipenses 3, do 20 ao 21. Olha só, Filipenses. Outra carta. Vamos lá, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Lê aí, Paulo. 21. 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Ok, perfeito. Somente Cristo tem o poder de fazer tudo isso que ele está falando. Porque todas as coisas são sujeitas a ele, subordinadas a ele. Lembra que Deus deu a ele todo o poder. É dado a ele todo o poder. Nós podemos verificar isso em próprio Efésios. Efésios, capítulo 1, fala sobre isso, né? Então, é interessante porque fala assim, olha, Efésios, capítulo 1, ele fala assim, ó, versículo 7. Efésios 1 e 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a sua riqueza na sua graça, de que Deus derramou abundantemente sobre nós em todas as sabedorias e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de que sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, olha só, Cristo tem todo o poder que Deus concedeu a ele. Então, tudo converge a ele, tudo. Todas as coisas que estão no céu convergem a Cristo. Todas as coisas que estão na terra convergem a Cristo. Por quê? O poder está dado a ele. Dado a ele. Ok? Não tenha outro, não. Então, nós vemos bem claro aqui qual é qual a semelhança, né, que ele fala. Então, Filipenses deixa claro que, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. E quando formos ressuscitados, iremos com ele. Mas quem é que vai com ele? Aquele que recebeu o batismo. Aquele que recebeu o perdão dos pecados. Aquele que recebeu o dom do Espírito Santo. Aquele que foi mergulhado nas águas, lembrando a passagem anterior, aquele que morreu junto com Cristo na semelhança da sua morte, que é o batismo, e depois ressuscitado com ele, que nós então somos levantados das águas. Então, dessa forma, é a forma certa para nós então sermos também salvos com ele. Não tem outra forma. Nós vemos aí, ó, condicional positivo, é o batizado. Então, batizar é uma condição para todo aquele que quer ser salvo. Então, se somos unidos na semelhança de sua morte, que
contexto de Romanos 6 é batismo. Então, seremos também semelhança da sua ressurreição. Com o batismo bíblico, temos esperança da ressurreição física e gloriosa. Não tem de outra forma. Condição condicional negativa. Não batizado, se não fomos unidos na semelhança da sua morte, né, que no contexto de Romanos 6 é batismo, não seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, sem o batismo bíblico, não há esperança de ser ressurreto como Cristo, ok? Paulo, pode falar. Ligar aqui. É só uma dúvida não, uma coisa que acontece muito. As pessoas dizem assim, ó, a pessoa foi salva no leito da morte. Tá em coma, sei lá, tá no hospital, morreu e foi salvo. Não foi batizado. Sem ser batizado? Não? Bom, o que a gente está vendo até agora? Até agora, se você não foi batizado, não será salvo. Então, no leito da morte, a pessoa, então, aceita Cristo de todo o coração, mas não tem o recebimento do batismo. O que acontece com ele? Não será salvo. E aí não é salvo. Não será salvo. Que é o que a gente vê aqui, ó, né? Sem o batismo bíblico, não há esperança de ser ressurrecto com Cristo. Cristo não vai ressuscitar aquele que não recebeu o batismo, que não passou pelo batismo. Esse não vai. Por quê? Porque sem o batismo, você não tem o Espírito Santo. Você não tem a remissão dos pecados e não tem o Espírito Santo. Quando a gente estuda sobre o Espírito Santo, fala que o Espírito Santo ele é como um selo, algo que é marcado. Nós somos marcados por Cristo. Aquele que tem o selo da salvação, o selo dessa herança, então vai ser lembrado. Esse vai ser salvo com Cristo. Agora, aquele que não tem, não será. Então, não adianta, a pessoa está no leito da morte, como muitos, né? A gente já viu isso, né? Eu sempre vi desde criança também a respeito disso. Né? No leito da morte, a pessoa aceita Cristo, mas não passou pelo batismo. Entendeu? Não tem como a gente dizer, ele foi salvo, eu não posso julgar. Falou, mas não somos nós que julgamos. Verdadeiramente, não somos nós. A única coisa que a gente faz é, olha para a Bíblia. O que a Bíblia está falando? Ela fala que aqueles que foram batizados, esses serão ressurretos com Cristo. Os que foram batizados. Mas ele não foi batizado. Então, o que vai acontecer com ele? É simples. A Bíblia deixa claro. Ele não foi batizado, ele não vai ser ressuscitado no último dia com Cristo. Não vai. Ok? Eu tive vários irmãos que comentaram isso comigo, e olha, teve gente que ficou nervoso, porque no leito da morte, o pai falou que aceitava Cristo. E a pessoa, depois de anos, ela foi batizada, o filho foi batizado. E até então ela acreditava que o pai foi salvo, que quando ele morrer com Cristo, ele vai ver o pai lá no céu. Aí eu falei, olha, mas o seu pai recebeu o batismo? Não, ele aceitou de coração. Não. A Bíblia não mostra a pessoa sendo ressuscitada com Cristo e morando no céu se ele não for batizado nas águas. Se ele não receber o batismo, se ele não se arrepender da vida sem Cristo, se ele não for imerso nas águas, não tem ressuscitação, não será ressuscitado, né, ou ressurrecto com Cristo. Aí a pessoa fica nervosa, né? Por quê? Porque ela não quer acreditar nisso. Ela quer acreditar que o pai dela foi salvo. Todo mundo quer que os pais sejam salvos. Todo mundo quer que o irmão que faleceu seja salvo, né? Mas se ele, em vida, não aceitou Cristo, não vai receber a salvação.
A salvação ela é dada àquele que ainda está em vida. Ainda está em vida. Né? O que mais que a gente pode ver aqui, para adiantar um pouquinho? Bem, vamos lá. Deixa eu só ler aqui esse ponto. Nós já demos o tempo aí. E olha que essa lição ela é compridinha, viu? Vai ter muito para falar. Nos unimos a Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, ao sermos batizados. Então, olha só, já está deixando claro mais uma vez. Colossenses 2, 11 e 12. Vamos lá. Colossenses. Vamos ler, vamos ver essa passagem aqui para a gente encerrar. Colossenses 2, 11 e 12. Jorge, lê para nós aí. Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Diz assim: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ótimo. Está aí. Mais uma vez a confirmação que a salvação vem por meio do batismo. Não tem outra forma. Né? Então, batismo simboliza o quê? Batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo. Tá? Então, note bem, a ligação entre fé e a ação de Deus. Se você foi batizado, mas não sabia que o poder de Deus estava agindo como é que você tinha fé no poder de Deus? Então, nós vemos que há uma sequência lógica para a gente receber o batismo. Precisa crer, precisa se arrepender, para então você receber o batismo, você então receber o perdão dos pecados e após isso vem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem por primeiro, antes do batismo, não vem. Ele vem depois do batismo, que logo depois do batismo a primeira coisa que acontece é a remissão dos pecados. Mas por que a remissão dos pecados? Porque você se arrependeu. Mas e se eu não me arrepender, mas eu quero ser batizado? Eu não me arrependo da vida que estou vivendo. Você está vivendo uma vida errada, totalmente. Está lá no 10º casamento, né? Sei lá, 1001 coisa errada que você faz, né? E aí você, não, mas eu quero ser salvo. É aquilo que a gente comentou com o Paulo, né? Muitos querem Cristo como Salvador, mas não querem Ele como Senhor. Não aceitam. Então, significa que se eu quero ser batizado, mas não me arrependo da vida que eu estou vivendo, porque eu vou continuar vivendo dessa forma. Eu vou continuar. Né? Tendo relações sexuais ilícitas. Né? Eu tenho 10 namoradas, eu tenho várias outras coisas erradas que eu faço. Eu tenho os vícios da minha vida, mas esses vícios aqui não mata ninguém, não. Né? Cigarro, uma ervinha no final de semana, bebida. Não, isso aqui não leva, né? Não atrapalha a vida de ninguém, não. É a minha vida. Então, eu posso viver do jeito que eu quiser. Espera aí, não. O despojamento, né, do seu corpo, da sua carne, da sua vida, precisa ser feita. Precisa ser limpado essa vida. Né? Então, para receber o Espírito Santo, você precisa se arrepender. Primeiro vem a pregação, que é o crer. Eu creio, ok. Agora você se arrepende? Sim, eu me arrependo. Ok, então o batismo vem, você recebe o perdão dos pecados e recebe o dom do Espírito Santo. Dessa forma, é a forma correta. Se for de outra forma, está sendo uma forma não correta. Não está seguindo o padrão ou a originalidade daquilo que Deus colocou para nós. A gente precisa seguir o que é original, o que é colocado de forma correta. Não posso mudar o padrão. Se eu mudar o padrão, deixa de ser original.
e aí então eu não estou seguindo mais as instruções de Cristo. Ok? Bem, a outra vai falar sobre a explicação aqui, depois tem João 3, 3 ao 5. Ok, mais um pouco aqui falando lá de João. Ok, vamos parar por aqui, 9h40. 9h40, passamos um pouquinho. Bem, até aqui, algum outro comentário? Alguma pergunta? Vai ter muita coisa aí para a gente ver, viu? Nós estamos na... Eu estou seguindo o slide. Nós estamos no slide 26. São 94 slides. Então, eu espero tentar chegar aí o fim dele o mais rápido possível, né? Essa lição é uma lição um pouquinho longa, porque vai discutir vários outros assuntos aí. A gente vai ver a sequência, como que foi a questão dos batismos, né? O que acontece quando você é batizado? Desce uma pomba? Uma luz aparece na sua frente? Né? Então, tem algumas coisas aí que a gente vai verificar. Se ninguém mais tem algo para poder dizer, comentar, podemos fazer uma oração? Jorge, pode falar, Jorge. Então, professor e turma, né? Um comentáriozinho bem curtinho, né? Fechando aqui, abrir um parênteses aqui sobre a questão do leito, né? Geralmente as pessoas têm esse esse posicionamento, né? A pessoa teve uma fé sincera, se arrependeu, está muito mal das pernas, está enferma, está mais para lá do que para cá, criou no coração, e aí? Foi salvo ou não? A gente, como cristão, nós somos limitados pela palavra de Cristo, né? O nosso mestre foi quem disse: crer, e a condicional que segue é ser batizado, que tem a ver com obedecer, né? Então, somos limitados e, no fundo, a gente gostaríamos que todo mundo fosse salvo, né? Mas a palavra nos limita, né? Então, aí fica só entre a pessoa que parte sem o batismo e o próprio Senhor, no mundo dele, espiritualmente falando, né? Mas pela Bíblia nós não temos base para falar onde a Bíblia não fala, né? Mas sim somente aquilo que ela deixa claro para nós, né? Sobre isso. Porque sim, se alguém pergunta isso para mim, eu tenho que dizer o que a Bíblia fala. Eu nem posso negar o que a Bíblia fala, então eu tenho que confirmar o que ela mesma fala. É o que o Jorge falou, né? Nós julgamos? Não, você está julgando. Não, nós não estamos julgando. Longe de nós, porque nós não temos esse poder de julgar ninguém. Até porque o meu julgamento não é perfeito. O julgamento perfeito é de Deus, não o meu. A única coisa que a gente faz é o que o Jorge falou. Nós somos limitados somente para aquilo que Cristo falou. Cristo falou, eu endosso embaixo, porque eu não posso acrescentar nada nem tirar. Então, se ele falou que a salvação vem por meio do batismo, que tem a ver com morte, sepultamento e ressurreição, é dessa forma que você ingressa no reino dos céus. É dessa forma que você tem o quê? A salvação da sua alma. Bom, se é dessa forma, não pode ser de forma diferente. Aí, se alguém pergunta, eu vou falar, olha, infelizmente, né, conforme a Bíblia, a salvação só é dada para esse, mas para aquele ali, não. A pessoa pode ficar chorando e se lamentar. A única coisa que a gente pode fazer é chorar e lamentar mesmo. Não tem outra coisa, né? E aí, a gente tem como corrigir a vida da pessoa? Não. Olha, lamenta e chora, mas muda a sua vida. Infelizmente, não tem outra forma da gente poder explicar essa situação, né? Às vezes, nós somos, talvez, crucificados quando a gente fala isso. Olha, infelizmente, eu não tenho nem como dizer algo diferente. Não, olha, deixa Deus julgar. Espera aí. Se alguém perguntar para mim, eu tenho que mostrar o que a Bíblia está falando, porque senão eu vou estar, talvez, negando ou escondendo algo que a própria Bíblia está dizendo. Vamos falar o que ela fala, vamos ficar quieto onde ela fica quieta, né? Se ela não falou, a gente também não fala, mas se ela falou, a gente fala também, né?
Porque as pessoas querem receber informação e resposta. Só que muitas das vezes, né, ô Jorge, vai contra elas. Quando vai contra, a gente leva umas burdoadas. A gente apanha, porque a gente está falando a verdade. E falar a verdade dói. Falar a verdade dói. Né? Com certeza, com certeza. Professor, e muito mais nesses momentos, né, de perda de ente querido, a pessoa está morrendo ali, né, e a gente tem força para responder que aceita e tal, e aí chega um cristão aí na sinceridade, com palavras, ou seja, embasada no que Jesus falou, né, e fala, olha, infelizmente é com Deus. Nós não podemos falar onde a Bíblia não fala, né? Agora, é uma oportunidade para a gente falar para aquele que está ali ficando, né? Perdeu alguém, mas está ficando, né? Então, sim. É uma oportunidade, né? É a oportunidade que a gente tem para poder falar, verdade. Né? A gente precisa saber usar bem as palavras nesse momento. Né? Não é fácil, não. Não é fácil para aquele que fica, não é fácil para aquele que sabe da verdade, né? Mas é a oportunidade que a gente tem de poder falar a verdade para as pessoas que precisam saber dela. Ok. Né? Bem, vamos então fazer uma oração? O Paulo ficou para fazer isso, Paulo? Vamos orar, então. Ok. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, por aprendizagem, Pai. Agradecemos, Pai, em comunhão com esse grupo, Pai, onde eu estou, Pai, que essas pessoas, esses irmãos, Pai, cada dia mais aprendendo mais e mais sobre Ti, Senhor Deus. Hoje, Senhor, agradecendo o professor que nos explicou e, olha, e cada entendimento e a paciência que ele tem, Pai, que ele possa também levar isso para outros grupos, Pai, e que Deus vai ajudando ele a cada dia, Pai. Que nosso crescimento e nesse título de hoje do batismo, Pai, aprendemos muito, Pai. Lamentamos pelos parentes, isso é verdade, Senhor. Nem todos serão salvos, mas se a gente puder ser discípulo de Deus e levar a palavra, levar a verdade para as pessoas, isso já nos ajuda muito, alivia muito o nosso coração de poder ajudar o próximo, Pai. Então, estamos aprendendo e, assim, todo o coração, abençoa todo esse grupo, esses irmãos que cada dia mais aprendam mais e mais de Ti, Senhor Deus amado, para levar o Evangelho e toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Paulo, pela oração. Muito bem colocado, gostei. Agradeço muito aí para a tua paciência aí, olha, muito bom, muito bom. Agradeço a todos que estão no grupo aí, participando. Isso, olha, está muito bom mesmo. Somos... Fazer parte desse grupo, muito bom. Que bom, que bom. Nós somos muito animados por vocês, né? A gente está aqui porque vocês precisam, e a gente, tendo o conhecimento, nada mais do que a gente poder ajudar a cada um aí no crescimento. De coração, né? De coração. Isso. Cada um na sua função, né? Então, eu estando aqui ainda nessa terra, eu preciso servir, né, Jorge? É isso aí. E o Jorge aí dando apoio, o Jorge aí também. É isso aí. Jorge. É isso aí. Com certeza. Gente, muito obrigado por vocês aqui mais uma vez. Tem alguma mensagem aqui, ó, que você tem que se confessar aos padres. Tá. Vou comentar aqui do David. Ok. Tem um comentário aqui, dos padres aqui, mas tá bom, beleza. Obrigado, David, pelo comentário, por participar. Tudo bom. Um abraço, Paulo. Jorge, um abraço, Deus abençoe. Erineide, muito obrigado pela presença. Luciclécia também. E José, Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Bom descanso para vocês. Uma boa noite, meus irmãos. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo. Até.